Gostaria de cumprimentar a todos nesta noite com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, imensa alegria podermos nos reunir novamente no nosso encontro de oração da semana. Que Deus nessa noite possa nos conduzir nesta reunião e que o nome dele possa ser exaltado e glorificado entre nós. Quero convidá-los a uma leitura da palavra do Senhor, lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Vamos ler os versos de 6 a 11, que diz assim o texto bíblico. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá de modo como o vistes subir. Que o Senhor nessa noite aplique a sua palavra ao nosso coração e que Ele nos abençoe grandemente em tudo que vamos fazer aqui nessa noite para honrar e glorificar o nome do nosso bom Deus. Vamos orar, irmãos, nesse instante, pedindo ao Senhor a direção dessa reunião e que o nome dEle possa ser exaltado entre nós. Amém? Oremos, meus irmãos. Senhor amado, nós te somos gratos pelo dom da vida, pela alegria que o Senhor nos concede nessa noite, nos reunirmos como igreja e como um povo teu, ó Deus, para esse momento tão precioso da nossa reunião de oração da semana, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar ricamente as nossas vidas, que as súplicas, que as orações, que as intercessões feitas aqui nessa noite, meu Deus, suba, ó Deus, a tua presença como aroma suave, que no tempo próprio o Senhor possa trazer para cada um de nós a resposta, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Ó meu Deus, renova as nossas forças, tira o cansaço do dia e abençoa o teu povo, a tua igreja, reunido nessa noite, meu Pai, mesmo online, que o teu nome, ó Deus, possa ser exaltado e glorificado entre nós. Te pedimos, meu Deus, som do nosso coração, perdoa, meu Deus, os nossos pecados e nos abençoa ricamente, oramos, agradecidos nesta noite, meu Senhor, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe grandemente nesse instante. Eu quero convidar os irmãos a um momento de louvor, a um momento de adoração juntos, como irmãos e como igreja, ainda online, mas você aí na sua casa, com a sua família, com o seu cônjuge, com os seus filhos, você pode, nesse momento, dedicar esse tempo para que juntos possamos adorar o Senhor. Vamos louvar a Ele nesse instante. Louvemos ao Senhor.
por mim na cruz morreu, que sofreu em meu lugar. Mesmo sendo poderoso, decidiu se humilhar, tudo suportou por me amar. Ele é digno de ter toda honra e poder, pois com teu sangue nos resgatou. Ele é merecedor de todo louvor, de toda a glória para sempre. Digno é o Cordeiro de Deus, que venceu a morte e virá para sempre reinará. Aleluia. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Anunciai entre as nações as suas obras, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Muito bem, meus irmãos, tempo precioso, né, onde a gente pode louvar a Deus. É maravilhoso essa oportunidade que Ele nos concede de juntos podermos ter esse tempo maravilhoso de oração e adoração ao nosso bom Deus. Eu quero convidá-los à leitura da palavra do Senhor, lá no livro de Apocalipse, último livro da Bíblia e do Novo Testamento. Queria compartilhar alguns versos de Apocalipse, capítulo 2. Vamos ler os primeiros versos. A partir do capítulo 2, aqui, irmãos, uma menção das 7 igrejas do Apocalipse. E nessa noite eu queria compartilhar sobre a carta à igreja em Éfeso, Apocalipse capítulo 2. Vamos ler os primeiros versos do capítulo 2, que diz assim: Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Conheço as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência,
e que não pode sofrer os maus. E pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e o não são. E tu os achastes mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Que o Senhor nessa noite, meus queridos irmãos, nos abençoe ricamente com a leitura da sua palavra. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que Ele possa iluminar a nossa mente e o nosso entendimento para que possamos compreender a palavra de Deus nesta noite. Amém? Oremos. Senhor amado, gratos estamos por esse momento tão precioso de podermos nos reunir na semana, ó Deus, para orar, para receber a Tua palavra, louvar e bendizer o Teu santo nome. E nesse momento tão precioso, ó Deus, de poder compartilhar a Tua palavra, que o Teu Espírito possa iluminar a nossa mente, para que possamos compreender, ó Deus, a Tua palavra, que sejamos edificados, confrontados, despertados, a melhor Te servir a cada momento da nossa vida. Perdoa, meu Deus, mais uma vez os nossos pecados e nos abençoa ricamente. Oramos agradecidos nesse instante, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, eu queria nessa noite poder compartilhar sobre esse texto bíblico que é maravilhoso, irmãos. Aqui no livro de Apocalipse, a gente pode ver a partir do capítulo 2 a carta à igreja em Éfeso, que tem como tema que eles deixaram o primeiro amor. É um texto maravilhoso e também muito oportuno para nós, que somos a igreja do Senhor, e que se faz necessário a gente pensar também um pouco sobre a nossa própria vida e caminhada como servos de Deus que somos e que devemos a cada momento estar bem perto do Senhor e servindo a Ele com muita sinceridade em todo o nosso coração. É interessante, irmãos, que aqui Éfeso, a maior e mais rica de todas as cidades da Ásia naquela época, que tinha uma desenvoltura econômica muito grande, que se destacava ali como a capital do comércio, mas também a capital do prazer, onde havia muita manifestação do pecado na vida de tantas pessoas. Havia ali, irmãos, uma deusa chamada Diana ou Artemis, deusa da felicidade, onde as pessoas buscavam satisfazer os desejos dos seus próprios corações, adorando a essa deusa, de modo que a cidade de Éfeso vivia um momento de muita idolatria e também de muita pressão. Estava ali a igreja do Senhor Jesus Cristo, que havia sido implantada através da evangelização e da pregação do Evangelho. Essa cidade ela havia sido escolhida como um campo missionário muito promissor. E o apóstolo Paulo ele foi a Éfeso montar ali, naquela cidade, uma base missionária, porque era uma cidade de destaque, onde o Evangelho deveria ser anunciado e pregado ali naquele lugar, de modo que se pregou o Evangelho lá e muitas pessoas foram alcançadas pela pregação do Evangelho, pela instrumentalidade daqueles irmãos missionários que estavam ali com muita alegria, com muito afinco, procurando anunciar e propagar o Evangelho. Há uma menção sobre a igreja em Éfeso, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, no verso 7, que diz assim: e estes eram, ao todo, uns 12 homens, e, entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Meus amados, o apóstolo ele ficou ali cerca de 2 anos e 4 meses ensinando
a palavra e também realizando muitos milagres ali para o engrandecimento do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, de modo que muitos ali, eles se tornaram missionários ao serem alcançados pelo Evangelho, e também eles divulgavam a palavra de Deus ali, não só em Éfeso, mas em toda aquela província da Ásia, de modo que o Evangelho estava sendo muito promissor ali, muitas vidas estavam se rendendo ao senhorio de Cristo através da pregação de todos aqueles missionários. Paulo, ele considerou a igreja implantada e partiu, depois de algum tempo, para ir em outros campos, anunciar, propagar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Lá em Atos ainda, no capítulo 20, faz uma menção sobre isso, no verso 28, que diz assim, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. Paulo sabia da grande batalha espiritual que havia ali no seio da igreja, o evangelho sendo anunciado, vidas se rendendo a Cristo, muitos missionários sendo levantados ali dentre o povo, mas havia uma pressão muito grande depois que Paulo passou todo aquele tempo ali de discipulado, de instrução doutrinária, de acompanhamento daqueles irmãos. Ele sabia que quando ele saísse para anunciar o evangelho em outros lugares, haveria uma pressão muito grande sobre a vida da igreja, como assim aconteceu. Mas é interessante que essa carta aos Efésios, aqui a igreja de Éfeso, ela retrata duas situações bem diferentes. E aqui, irmãos, o texto ele nos mostra os pontos fortes daquela igreja, como também os pontos fracos que havia no seio daquela igreja. E é interessante que aqui o escritor Lucas, ele coloca essa situação nessa narrativa de muita luta e de muita dificuldade que aquela igreja enfrentou ali. Como nós também, irmãos, nos nossos dias contemporâneos, enfrentamos tantas lutas e tantas dificuldades. E é interessante que os versos 2 e 3 aqui, dessa narrativa, apresentam os pontos fortes daquela igreja. Acompanhe comigo, por favor. O verso 2 diz assim: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achastes mentirosos. E sofrestes, e tens paciência, e trabalhastes pelo meu nome, e não te cansastes. Meus amados irmãos, o Senhor estava dizendo aqui que conhecia exatamente as obras que aquela igreja, que se traduzia como trabalho, como serviço, de tudo aquilo que aqueles irmãos estavam desenvolvendo ali. É interessante que ele enumera aqui pelo menos 5 situações onde aquela igreja era uma igreja viva, era uma igreja dinâmica, era uma igreja que procurava agradar a Deus e servir a Ele de todo o coração. E eu queria que você acompanhasse comigo nesse instante, nesse texto, para que a gente possa verificar o quanto é importante realmente estar na presença do Senhor e procurar servir a Ele de todo o coração. Então aqui o escritor ele coloca no primeiro momento os pontos fortes dessa igreja. O primeiro é serviço ou trabalho. Só fazemos a obra de Deus, meus irmãos, com muito trabalho, dedicado a Ele. É muito importante que a gente possa ter uma visibilidade muito clara do que significa a igreja em suas ações, no seu trabalho e no seu desenvolvimento. E precisamos entender, irmãos, que o Senhor nos chama para realizar esse trabalho, para realizar essa obra. E aquela igreja ali, ela entendia isso. Então, a conversão ali, irmãos, se evidenciava na vida de muitas pessoas através de muito trabalho árduo que aqueles irmãos, eles se colocavam nas mãos de Deus para poder realizar. Irmãos, isso é algo muito importante para nós, que somos a igreja do século 21, e que precisamos entender que nós devemos nos envolver na obra de Deus, realizar o seu trabalho com muito afinco, com muito amor, com muita dedicação. Infelizmente hoje, muitas pessoas que fazem parte da igreja têm apenas uma visão onde ela trabalha muito pouco pela obra de Deus e acha
que são outras pessoas que podem desenvolver esse trabalho. E às vezes as pessoas não se sentem, vamos dizer assim, capacitadas para a realização do trabalho. E quando ela é chamada para realizar essa obra, esse trabalho, ela diz, mas eu não estou preparada, eu estou muito ocupada, eu tenho muitos afazeres a fazer, é na minha casa, é no meu trabalho, eu estudo, faço faculdade, eu tenho tanto compromisso, você nem imagina como é a minha agenda, portanto eu só posso ir mesmo no domingo, lá na igreja, e eu não tenho nenhum outro tempo para que eu possa realmente realizar o trabalho do Senhor. Então, meus irmãos, há muitas pessoas que pensam e se colocam desta maneira, mas nós devemos ter cuidado para que a gente não venha desperdiçar o nosso tempo na realização do trabalho do Senhor, que a gente possa aproveitar os melhores momentos da nossa vida, primeiro para estarmos na presença de Deus e procurarmos servir a Ele de todo o nosso coração, porque às vezes, meus irmãos, a gente fica tão ocupado com os afazeres da vida, e é interessante que há uma menção lá nos evangelhos, quando Jesus visitou uma família que ele nutria um relacionamento de muita amizade, de muita comunhão com aquela casa, a casa de Lázaro, Marta e Maria, e em dado momento Jesus foi ali com os seus discípulos fazer uma visita naquela casa, e quando ele lá chegou, estava lá Marta e Maria, Marta, muito hospitaleira, muito ocupada com os afazeres da casa, correndo de um lado para o outro. É interessante que quando a gente recebe uma visita, a gente tem essa tendência, de muitas vezes querer deixar tudo muito bacana, tudo muito arrumado. Se chamarmos para uma refeição, a gente procura dar o melhor, e era essa a perspectiva de Marta naquele dia. E ela estava muito ocupada, correndo de um lado para o outro. Como ela tinha uma amizade muito grande com o Senhor Jesus Cristo, em dado momento, quando Jesus estava ali ensinando com os discípulos e a sua irmã Maria estava perto, ao ouvir os ensinamentos, ela disse a Jesus, mas Senhor Jesus, por favor, peça aí a Maria que ela venha me ajudar nos meus afazeres aqui, E Jesus disse a Marta, olhe, Maria, ela escolheu a melhor parte, e a melhor parte não será tirada. Meus irmãos, o Senhor Jesus trouxe um grande ensinamento ali. Há instantes, irmãos, na nossa vida, que a gente pode fazer muitas coisas, mas há tempo para tudo. Mas nós devemos priorizar o reino de Deus nas nossas vidas. E assim diz o Evangelho, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Muitas vezes, meus queridos, nós estamos tão atarefados, com tantas tarefas, que a gente negligencia o nosso chamado, a nossa vocação, o trabalho que a gente pode fazer para o engrandecimento do reino do Senhor. E é interessante que nessa menção lá do Evangelho, com aquela família, Jesus disse que Maria, ela escolheu a melhor parte, e a melhor parte era realmente estar na presença do Senhor. E aqui, irmãos, a gente pode pensar na igreja de Éfeso, nessa perspectiva do trabalho, e de que nós devemos dedicar tempo suficiente para que a gente possa dedicar tempo para que a gente venha realizar o trabalho do Senhor. E aqui, irmãos, um dos pontos fortes da igreja lá de Éfeso era realmente uma igreja que tinha serviço e muito trabalho. O segundo aspecto dessa igreja forte era o labor. Labor aqui, irmão, significa trabalho intenso. O povo tinha prazer em trabalhar na obra de Deus. Isso é algo muito interessante, irmãos, quando a gente consegue, no exercício da liderança e no acompanhamento da igreja, a gente poder ter pessoas que têm, vamos dizer assim, esse prazer, essa alegria, esse entusiasmo, que não faz o trabalho de Deus assim de uma maneira penosa, obrigada, mas que ele tem prazer, que ele tem alegria, que ele tem disponibilidade, e que ele fala assim, eu quero fazer a obra de Deus, eu quero aproveitar o meu tempo, a minha vida, para que eu possa também dedicar um momento para que eu possa desenvolver o trabalho do Senhor. Então, essa igreja lá em Éfeso, ela era uma igreja, irmãos, que tinha muito labor, que tinha muito entusiasmo, que tinha muita alegria. Terceiro aspecto, muito positivo, era a perseverança. Viver sob pressão por causa do Evangelho não é algo fácil. E às vezes, irmãos, é muito difícil que a gente possa realmente, vamos dizer assim, administrar isso. Mas no desenvolvimento, irmãos, da pregação do Evangelho ali na igreja, havia, irmãos, muito confronto de poder. Isso era uma luta muito grande, porque os religiosos da época, as pessoas importantes da época, eles se levantavam contra a pregação do Evangelho, do Cristo ressuscitado, e havia muita pressão sobre a vida da igreja, mas o Evangelho, irmãos, ele prevalecia.
na vida dos irmãos ali, e aqueles irmãos eles não se cansavam de anunciar, de pregar, de propagar o evangelho do Senhor. Então havia, irmãos, da parte deles uma alegria muito grande em fazer isso, eles eram perseverantes. E eu sei, irmãos, o quanto isso é importante para nós, que fazemos a igreja do hoje, porque muitas vezes, irmãos, a gente se dispõe, a gente se envolve nos trabalhos, a gente vai uma hora, vai outra, mas há uma tendência muito grande das pessoas deixarem o trabalho inacabado ou simplesmente abrir mão do trabalho do Senhor por uma situação aqui, por uma situação acolá. Isso é muito interessante, irmãos. Às vezes os líderes na igreja eles sofrem muito porque há um efeito de descontinuidade do trabalho, porque a pessoa estava no exercício da liderança e depois ele simplesmente passa o bastão, ele diz que não tem mais tempo, que não pode mais fazer o trabalho, e às vezes ele deixa as coisas ali de qualquer jeito. Isso é muito triste. Mas essa igreja aqui era uma igreja que tinha perseverança no desenvolvimento do trabalho. Isso é algo muito importante. Um quarto aspecto era a conduta deles. Eles não suportavam as pessoas que eram maus, hostis, pessoas que realmente eram contra o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aqui, irmãos, eles tinham um posicionamento muito, muito correto. Eles rejeitavam os falsos mestres, aquelas pessoas que eram nocivas ao evangelho e que iam só causar tumulto e tentar desviar as pessoas da fé. Everson ali, irmãos, era zelosa pela pureza e pela conduta na igreja. Então, essa igreja em Éfeso, irmãos, ela tinha essa característica de um forte testemunho, de uma vida na presença do Senhor e de procurar servir a Ele de todo o coração. Então, isso também fala muito ao nosso coração, numa perspectiva, irmãos, da nossa conduta, da nossa atitude, do nosso comportamento, da maneira como a gente deve viver e se comportar como servos de Deus e como igreja do Senhor. E um quinto aspecto muito importante aqui, como um aspecto muito forte daquela igreja, era, meus irmãos, a doutrina. Eles tinham uma profunda fidelidade a Deus, eles provaram serem servos de Deus muito comprometidos com o Senhor, e eles não toleravam os falsos mestres. Eles sabiam que lobos queriam chegar ali para confundir o rebanho, mas eles sabiam exatamente em que eles criam. Então isso era um ponto muito importante na vida deles. E aqui, irmãos, essa carta ela aplaude esse comportamento desses irmãos. E aqui, meus queridos, fica uma reflexão para nós. Veja bem, preste atenção. Será que temos hoje em nossas igrejas locais pontos fortes como a igreja de Éfeso? Será, irmãos, que a gente vive dessa forma, com serviço e com trabalho, com labor e com perseverança, com conduta e com doutrina na nossa vida como servos de Deus? Será que a IPMS ela tem conseguido, tanto nas suas ações locais, como também nas ações das suas congregações de Araxá e de José Pinheiro, tido essa posição, essa postura, essa atitude? A igreja, irmãos, somos cada um de nós. E é muito importante que a gente possa também pensar um pouco. Será que eu, que sou a igreja do Senhor Jesus Cristo, que sou participante dessa igreja, que já estou lá há algum tempo, que tenho inclusive a oportunidade até de desenvolver a liderança ou de simplesmente ajudar e trabalhar nas sociedades domésticas, nas suas ações do dia, será que eu realmente tenho tido essa atitude, eu tenho tido no meu coração esses pontos fortes como igreja do Senhor Jesus Cristo? Ou será que o trabalho da IPMS é um trabalho assim muito difícil, onde são poucos? Temos muitos, mas somos poucos, do desenvolvimento do trabalho a cada instante. Então, meus irmãos, é importante que a gente possa refletir um pouco nessa noite sobre isso. Mas ainda, irmãos, o verso 4 desse texto vai nos falar sobre os pontos fracos da igreja de Éfeso. É interessante aqui, irmãos, que quando se escreve a essas igrejas do Apocalipse, há essa colocação muito interessante. Quais foram os pontos fracos dessa igreja de Éfeso? A partir do verso 4, vem uma exortação muito dura àqueles irmãos. Veja o que diz o verso 4, diz assim: tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. O Senhor estava dizendo, eu tenho algo contra vocês, porque vocês têm abandonado o primeiro amor, a alegria de celebrar, a alegria de servir. Quando a gente pensa nesse primeiro amor, irmãos, é como se a gente imaginasse assim, o novo convertido, né? Quando ele se converte, parece que ele tem uma alegria tão grande. Se ele pudesse, ele morava na igreja, né?
ele tenha muito tempo, muito entusiasmo, ele sempre chega quer estar ali perto, servindo, trabalhando. O Senhor estava dizendo aqui, como um ponto fraco, é que eles tinham abandonado este amor, esse entusiasmo. Meus irmãos, prestem atenção, é possível estar envolvido na obra de Deus e destituído desse amor? Será, meus irmãos, que a gente consegue, como servos de Deus, estar envolvido na obra do Senhor e destituído do amor, da compaixão, da solidariedade, da preocupação de uns para com os outros, do amor pelas pessoas que caminham para a matança sem nenhuma esperança nos seus corações, pelos moradores do nosso bairro, pelos vizinhos da igreja, que caminham sem nenhuma esperança nos seus corações? Será que a gente sente também que eles precisam de Deus e do seu amor e da sua misericórdia? É interessante, meus irmãos, que essa igreja aqui em Éfeso, esta igreja, em todo momento, ela deixou primeiro de se opor aos falsos irmãos ali. Havia pessoas ali que traziam prejuízos para o dia a dia. Inclusive, essa igreja ela deixou de amar o Senhor acima de todas as coisas. Aqui, irmãos, a denúncia é que elas abandonaram o primeiro amor. Os pontos fortes parece que já não eram mais tão fortes como um dia foram na vida daquela igreja e na vida daqueles irmãos. Parece, irmãos, que isso, de uma maneira ou de outra, acontece hoje, nos nossos dias, na vida da igreja. As pessoas parece que têm perdido o entusiasmo, elas têm perdido a alegria, elas têm perdido o prazer de servir, de celebrar, de poder estar na presença do Senhor, de poder se envolver no trabalho. Às vezes, irmãos, é o conselho missionário que tem um trabalho, que chama os irmãos à evangelização, que quer dar treinamento, que quer que as pessoas se envolvam de uma maneira mais efetiva, mas parece que as pessoas não estão dando retorno a esse serviço. Isso é um ponto muito negativo na vida da igreja. É interessante que nesses dias de pandemia, né, onde as pessoas têm estado muito mais em casa e não têm ido à igreja por uma questão sanitária. Há pesquisas, irmãos, especialmente na América, de que as pessoas acham que depois dessa pós-pandemia a igreja vai ter um prejuízo muito grande, porque muitas pessoas vão deixar a igreja por N motivos, de se acostumar, de achar que pode caminhar na sua fé sozinho, que não tem mais um relacionamento mais fraterno, mais íntimo com a igreja, portanto ele não vai mais frequentar. Isso é algo muito triste. Eu acho que também essa pós-pandemia vai ser um teste com relação à espiritualidade e à vida de muitas pessoas. Será que eles realmente vão continuar no mesmo estado que eles estão? Ou será que eles vão voltar mais fortes, mais entusiasmados, mais alegres em poder servir ao Senhor? É interessante aqui, irmãos, que nessa carta às igrejas do Apocalipse, especialmente nessa primeira carta à igreja de Éfeso, aqui, irmãos, tem esse sinal de alerta. E o sinal de alerta, irmãos, aqui, a partir do verso 4, é muito interessante. Ele diz assim: lembra-te, pois, de onde caístes. Meus amados irmãos, as derrotas da vida, elas começam com as pequenas coisas. E é muito importante que a gente nessa noite possa pensar um pouco sobre isso. Porque são as ervas daninhas que vão penetrando no nosso coração, como se fosse um jardim. E essas ervas daninhas, elas vão danificando a nossa vida e o nosso relacionamento. E as pessoas começam a ceder aqui e ceder acolá. Elas deixam de orar hoje e elas deixam de orar amanhã. Elas deixam de ler a Bíblia hoje e elas deixam de ler a Bíblia amanhã. E começa a fazer muitas concessões no coração. Estavam ativos, mas o rosto não mais resplandece da presença do Senhor Jesus Cristo, da alegria de servir realmente a Ele de todo o coração. Mas, amados irmãos, é muito importante que a gente possa pensar sobre quais os pontos da vida de cada um de nós que precisam serem reparadas pelo Senhor. Será que nós precisamos nos arrepender? E o Senhor estava dizendo isso para aquela igreja, que ela precisava se arrepender. Será que a gente precisa voltar atrás? Será que a gente precisa mudar o rumo da nossa caminhada e da nossa vida? E a maneira como nós temos caminhado e como nós temos vivido não tem agradado ao Senhor, e a gente tem tido uma vida triste, uma vida frustrada, sem alegria, sem brilho, sem entusiasmo. Meus amados e queridos irmãos, é muito importante que o arrependimento
esteja bem presente na nossa vida, como um verdadeiro cristão, que a gente possa se arrepender dos nossos pecados, que a gente possa pedir que o Senhor perdoe as nossas falhas, que a gente possa voltar a praticar as primeiras obras na nossa vida, obras, irmãos, de alegria, de entusiasmo, pedir ao Senhor que Ele possa renovar o trabalho que a gente um dia fez com tanta eficiência, com tanto labor, com tanta doutrina, com tanta perseverança, que a gente possa pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós, que nos ajude, que a gente possa, meus queridos, ter atitudes novas no exercício da nossa vida e dos bens, né, das obras, daquilo que o Senhor tem concedido a nós e que a gente pode fazer e realizar para o engrandecimento do reino de Deus. Eu diria, irmão, ser novamente forte, como igreja, que sejamos uma igreja viva, uma igreja operante, como a igreja de Tessalônica era, e que a gente possa realmente, irmãos, estar diante do Senhor, mas observar esse sinal de alerta que o Senhor deu a essa igreja, que eles deveriam se lembrar de onde eles caíram e que eles precisavam buscar novamente estar na presença do Senhor. Eu quero te perguntar nessa noite, preste atenção, olhe para mim. Você tem falhado na sua jornada como servo de Deus? Aquilo que o Senhor tem confiado nas suas mãos para fazer, você tem feito com muita excelência, com muita dedicação? Ou você tem sido um servo negligente que tem enterrado os seus talentos e os seus dons e não tem mais tido tempo suficiente para servir e para trabalhar na obra do Senhor? Eu lembro de uma vez que eu vi de um irmão que ele disse assim: pastor, em dado momento da minha vida eu já fui uma pessoa tão viva, tão operante. Eu servia tanto ao Senhor, mas o meu trabalho, os meus afazeres, a minha busca pelo pão diário para dar à minha casa e à minha família, eu fui me afastando, e hoje eu não sou mais aquela pessoa daquele tempo que eu me lembro de que eu trabalhava, de que eu me envolvia, de que eu estava ali sempre disponível para servir, para trabalhar no reino do Senhor. Meus amados, isso é muito triste quando a gente pode fazer esse reconhecimento, mas a gente não tem ação de mudança na nossa vida. E que nessa noite, meu amado e querido irmão, você possa pensar um pouco sobre isso. Se esses pontos negativos estão presentes na sua vida, que essa noite seja uma noite onde você possa romper com todos esses paradigmas e se colocar diante do Senhor. Porque essa palavra à igreja aqui de Éfeso foi uma palavra muito dura que o Senhor Jesus Cristo pôde trazer a essa igreja. E ele diz que depois que traz esse sinal de alerta e depois que manda que eles pudessem se lembrar de onde eles caírem, de onde eles caíram, o Senhor diz que brevemente ele chegaria para fazer um julgamento com relação à vida de todas aquelas pessoas. E ele diz algo aqui, irmãos, muito forte. Palavras do Senhor: tirarei o teu castiçal. Em outras palavras, irmãos, era como se a igreja saísse do seu lugar. Aquela igreja, ela perdeu o brilho. Aquela igreja, ela perdeu a alegria. Aquela igreja esfriou. Aquela igreja não tinha mais entusiasmo, os crentes não mais oravam, os crentes não iam mais para a casa de Deus, os crentes não mais se envolviam no trabalho do Senhor. Aquelas pessoas estavam vazias, sem alegria, sem entusiasmo no seu coração. Uma igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo com muito labor. Aquela igreja, irmãos, ela foi pastoreada por Timóteo e por João. Mas era uma igreja, irmãos, que vivia e que tinha muitos problemas pontuais, que em vez de aproximar aqueles irmãos de Deus, eles estavam se afastando cada vez mais. E ele cita aqui as obras dos Nicolaitas. Esse grupo dos Nicolaitas era um grupo de pessoas que ensinava a comer coisas sacrificadas aos ídolos, e eles diziam assim que o importante era o espírito e não a carne, e eles podiam fazer o que eles quisessem nas suas vidas, era um ensino muito maléfico para a vida daqueles irmãos, e eles não podiam de maneira nenhuma seguir as instruções desses nicolaítas que estavam ali tentando minar a vida da igreja. E o Senhor estava dizendo que eles tivessem muito cuidado para que eles não se deixassem levar por todas essas coisas. Mas o Senhor diz aqui algo muito importante. Ele diz assim: ao vencedor, ao fiel batalhador, fiel até a morte, esses haverão de comer da árvore da vida, participar da vida eterna, e um dia estar
na Jerusalém Celestial, tendo a perspectiva de que eles verdadeiramente conheceram a Cristo como o Senhor e como o Salvador das suas vidas. Meus amados irmãos, esta é uma promessa maravilhosa para aqueles que são fiéis, para aqueles que desenvolvem em suas vidas os pontos fortes e não se deixam persuadir e ser levados pelos pontos fracos na vida e na caminhada. Irmãos, isso é algo muito importante para nós que somos a igreja do hoje, porque a gente vive uma batalha muito grande do ponto de vista espiritual, onde as pessoas vivem muito superficialmente o seu relacionamento com Deus e atrela muitas vezes a igreja a todo esse parâmetro de ser institucional. Isso é muito importante. Inclusive nós somos uma igreja federada, a igreja presbiteriana do Brasil, uma igreja muito viva, muito dinâmica, muito abençoada em toda a federação, do país inteiro, irmãos. Mas nós precisamos pedir ao Senhor que Ele quebrante o nosso coração para que estejamos bem perto dEle, servindo a Ele todo o nosso viver, e que o Senhor faça de nós homens e mulheres cheios do seu Espírito Santo, verdadeiros missionários, para que a gente possa anunciar, pregar e propagar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque muitos irmãos têm caminhado sem nenhuma esperança nos seus corações. Vivemos um tempo de pandemia, um tempo, irmãos, de muitas perdas, um tempo, irmãos, de muitos óbitos, um tempo, irmãos, de insegurança, de muita tristeza, né? Onde tem os nossos filhos e não podemos levar à escola. Temos os nossos recursos e a gente não pode viajar. Para sair, para ir no mercado, para ir para o trabalho, tem sido algo muito difícil, inseguro. Nem a igreja, irmãos, a gente está conseguindo ir como a gente ia anteriormente, não é verdade? É uma fração de 10, 15, 20% que ainda tem a oportunidade de poder estar lá no trabalho presencial, e mesmo assim não se está conseguindo esse grupo de pessoas para estar na casa de Deus. Então a gente vive um tempo muito difícil, mas a gente não pode deixar, irmãos, que o nosso amor esfrie, que a gente perca a alegria, que a gente perca o brilho, que a gente perca o entusiasmo. E é muito importante, irmãos, que ao refletir sobre essas cartas às igrejas do Apocalipse, irmãos, a gente possa se colocar também como igreja e não se deixar levar, irmãos, por todas essas coisas que estão aí ao nosso redor. E os tempos são muito difíceis para a igreja, onde a fé de muitos tem esfriado, onde as pessoas têm perdido a alegria, onde as pessoas têm perdido o brilho, onde as pessoas têm se afastado do Senhor, onde há, irmãos, muitas baixas. Parece, irmãos, que as pessoas entram na igreja, mas as portas de trás da igreja, irmãos, estão abertas e as pessoas não conseguem ficar por muito tempo. Na igreja, irmãos, é muito difícil. Há uma pesquisa que diz que se alguém chegar na igreja e não tiver pelo menos 5 amigos, ele não vai ficar na igreja. Irmãos, como os dias são difíceis, nós precisamos de discipulado, nós precisamos de estudar a palavra, nós precisamos de que o Evangelho, de que a pura doutrina esteja bem viva no nosso coração e na nossa vida. E acima de tudo, irmãos, nós precisamos de espiritualidade, de relacionamento, de oração, de estar diante do Senhor, de buscar a Ele a cada momento. Mas parece, irmãos, que tem sido tudo muito pesado. Os crentes, irmãos, estão desanimados, eles não têm alegria, eles não contribuem, eles não são fiéis nos dízimos, eles não se colocam à disposição do Senhor para servir, para trabalhar, para se envolver na obra de Deus. Se ele servir num ano, no outro ano ele diz que não tem mais tempo, que ele não pode. Então, irmãos, essa é a realidade que nós estamos vivendo. Mas, irmãos, há muito que nós podemos fazer para engrandecer o reino do Senhor. E essa carta à igreja de Éfeso, irmãos, essa carta às 7 igrejas do Apocalipse, é uma carta extraordinária, irmãos, que faz nos pensar. Será, meus irmãos, que a gente tem abandonado esse primeiro amor? Será, irmãos, que a gente tem deixado de servir ao Senhor como um dia nós já servimos? Será que apenas, irmãos, a gente tem uma visão nostálgica da nossa vida, de sempre estar lembrando das experiências lá do passado? Isso é muito importante. Em dado momento eu fui uma bênção, em dado momento eu evangelizei, em dado momento eu servi. Irmãos, tudo isso é muito importante, mas a gente não pode ficar só pensando no que a gente já fez. A gente precisa avançar, levantar esse bastão do Evangelho, pregar Cristo para as pessoas que carecem do amor. Não tem oportunidade mais gloriosa do que essa que nós estamos vivendo, de poder compartilhar, irmãos, através do Zap, de mandar uma mensagem, de compartilhar com o Evangelho com aquelas pessoas que nós amamos. Sempre a gente tem alguém perto de nós dizendo, mas tudo está muito difícil, esses dias estão sendo difíceis. Irmãos, os dias são difíceis, mas há o momento que a gente pode também compartilhar com ele do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, que a gente possa pensar nessa noite. Será que um dia nós já tivemos esses pontos fortes, bem vivos na nossa caminhada, e agora nós vemos esses pontos que são extremamente negativos? Não, irmãos, que a gente possa romper com todos esses paradigmas e pedir ao Senhor muita graça sobre as nossas vidas, para que a gente possa servir a Ele todo o nosso coração, para que a nossa vida verdadeiramente, irmãos,
ela esteja diante do Senhor e que a gente possa, com alegria, com fé, com entusiasmo, servir ao Senhor a cada momento. Que nessa noite, irmãos, nós como IPMS, nós como congregações da igreja, do Araxá e de José Pinheiro, que a gente possa pensar um pouco nessa noite sobre isso, irmãos, porque às vezes tem sido muito difícil realizar a obra de Deus, mas que o Senhor nessa noite nos desperte, que o Senhor possa quebrantar o nosso coração, que possamos nos levantar na força do Senhor, mesmo com todas essas dificuldades, né, onde a gente estamos nos encontrando apenas no dia do Senhor, realizando os cultos de manhã e de noite, e as demais atividades nossas têm sido atividades online, por força, irmãos, de toda essa situação sanitária do nosso país. Mas nós não podemos nos desesperar. Nós não podemos nos esquecer que nós somos cristãos. Pelo contrário, meus irmãos, nós precisamos aguçar a nossa fé, pedir que o Senhor aumente a nossa fé, a nossa espiritualidade, a nossa relação com Deus, as nossas orações, ao estudo da palavra, que a gente se prepare cada vez mais, que a gente esteja diante do Senhor, que a gente lembre que nós somos a igreja, que nós somos o corpo de Cristo, que precisamos nos dispor para trabalhar na obra do Senhor. Irmãos, a obra é muito grande, mas os trabalhadores são poucos. Que o Senhor nos desperte para verdadeiramente realizarmos a obra do Senhor. Que essa reflexão dessa noite, irmãos, sobre essa primeira igreja, nas cartas ao Apocalipse, a igreja de Éfeso, irmãos, que a gente possa voltar ao texto. E eu lhe estimulo nessa semana ainda, você meditar mais nesse texto e se colocar diante do Senhor e pedir que o Senhor renove a sua vida, que o amor ele não esfrie no seu coração, que você não abandone o primeiro amor, mas que você possa servir ao Senhor de todo o coração. Amém. Que Ele nos abençoe ricamente nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos, nesse instante, nos colocando diante do Senhor. Vamos pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós, que Ele fale ao nosso coração. Às vezes, irmãos, a gente lembra de A ou de B, do irmão aqui, do irmão acolá, mas que a gente possa pensar em nós mesmos nesta noite, pedir que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude nas nossas fraquezas. Amém. Vamos orar então? Senhor amado, nós estamos na Tua presença nessa noite. O Senhor conhece completamente o nosso coração e as nossas vidas. E queremos Te pedir, ó Deus, perdão dos nossos pecados, se a gente tem abandonado o primeiro amor, se a gente tem sido negligente para com tudo aquilo que um dia a gente foi tão eficiente. Ó meu Deus, Te pedimos perdão nessa noite, ó Pai. Queremos estar bem perto de Ti, ó Pai, Te servindo de todo o coração, que o Senhor nos ajude nas nossas fraquezas, que isso renove as nossas vidas, que possamos estar disponível nas mãos do Senhor para que possamos realizar a obra de Deus no poder do Espírito Santo. Ó meu Deus, muito obrigado por essa noite. Eu quero Te pedir pela IPMS, quero Te pedir, ó Deus, pela vida da igreja, pelas nossas crianças, pelos nossos adolescentes, pelos nossos jovens, pelos homens, pelas mulheres, ó Pai, pelas nossas sociedades domésticas, a UCP, a UPA, a UMP, a SAF, a UPH, ó Pai, o departamento infantil, o conselho missionário, ó Pai, o conselho da igreja, os nossos líderes, diáconos e presbíteros, ó Pai, a cada irmão, ó Pai, que congrega, que participa, que está ali, que deseja Te servir, ó meu Pai, abençoa a vida de cada um, fortalece a fé e faz com que eles cresçam na graça e no conhecimento de Ti, renova os seus corações, renova as nossas vidas, perdoa os nossos pecados, oramos agradecidos, meu Pai, nessa noite, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Meus amados irmãos, que o Senhor nos abençoe ricamente nessa noite com a Sua palavra. E ainda nós vamos ter um cântico nesse instante. Quero convidar a igreja a poder louvar a Deus com mais um cântico. E depois, irmãos, nós vamos ter um tempo de oração. Como a gente tem feito todas as semanas, convidamos alguns irmãos para ter esse tempo de oração conosco. E eu queria que você participasse também com a sua casa, com a sua família. Você que está aí na sua sala agora, não se levante, não fique disperso. Vamos louvar a Deus e depois nós vamos orar. Amém? Louvemos ao Senhor. Vivas, fui
prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Como Rei Davi, quero te louvar. Minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno é de louvor, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Muito bem, irmãos, depois desse tempo maravilhoso, de poder receber a palavra, de poder entoar cânticos ao Senhor, nós vamos orar, né, nesse instante. Eu queria que você participasse conosco desse momento de oração. Estamos orando pela igreja, pela nossa cidade, pelo mundo, por essa pandemia, por esses tempos que são tão difíceis, né? E queria que você também se juntasse a nós nesse momento e que a gente possamos nos unir em fé e orar, interceder e clamar ao Senhor. Há tantas necessidades, irmãos. Eu queria que você continuasse orando ainda pela vida do diácono Lucas. Ele fez uma cirurgia recentemente, mas graças a Deus está em plena recuperação. Queria que você orasse também por Alessandro, ele é família da nossa irmã Eliane. E vamos continuar orando pela vida de Alessandro, para Deus dar vitória a ele, pelos demais irmãos da igreja, para que o Senhor fortaleça, para que o Senhor abençoe, pelos irmãos da igreja que são profissionais da saúde, que estão ali na linha de frente do Covid, que o Senhor possa guardar, proteger, livrar. Vamos orar pela igreja, uns pelos outros, e que o Senhor nos abençoe ricamente, em nome do Senhor. Oremos nesse instante. Amém? Graça e paz, irmãos, vamos orar. Pai querido, nós louvamos a Ti, Senhor, por esta noite. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque em todas essas coisas que estão acontecendo, em tudo, Senhor, nós podemos sentir o Teu amor e o Teu cuidado em nossas vidas. Ó Deus, obrigado por Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, ó Deus, no nosso lugar, para que tivéssemos, ó Deus, acesso e comunhão contigo, ó Deus. Pai, neste momento eu coloco na Tua presença, ó Deus, esta situação do Brasil e do mundo. Ó Senhor, peço a Ti misericórdia. Deus, nós sabemos que só Tu é que pode fazer todas as coisas. Basta uma palavra Tua para que essa situação possa mudar, ó Pai. Então, Deus, eu te peço, ó Deus, que Tu possa abençoar todos os governantes de todos os países, ó Deus, dando sabedoria, colocando pessoas sábias para, ó Deus, orientar, ó Pai, neste momento que estamos vivendo. Abençoa todos os cientistas, todos os pesquisadores que estão envolvidos, ó Deus, para achar a solução através desta vacina. Ó Deus, e que essa vacina possa chegar, Senhor, às nossas mãos, às nossas vidas logo, Pai. Deus, eu coloco também, Senhor, todas as pessoas que estão desempregadas, ó Deus, todas aquelas pessoas que perderam o emprego, que estão, ó Deus, aí sem saber o que fazer. Ó Espírito Santo de Deus, que Tu possas, ó Deus, aconselhar, que Tu possa confortar esses corações, ó Deus, e que possa, ó Pai, dar uma estratégia na vida de cada um, suprir as suas necessidades. E neste momento, Senhor, eu peço principalmente para todos aqueles que não Te conhecem, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, o Espírito Santo possa, ó Deus, incomodar os seus corações, trazendo a Tua presença na vida deles, ó Pai. Ó Deus, e aqueles que estão, as pessoas que Te conhecem, mas estão meio frias na fé. Espírito Santo, age também na vida deles, ó Pai. Abençoa, ó Deus, a liderança, Senhor, em geral. Ó Deus, que possamos descansar em Ti, possamos, ó Deus,
continuar na tua presença, buscando a tua face, Senhor, buscando a ti, nos fortalecendo, Pai. Abençoa as igrejas, abençoa a Igreja Presbiteriana do Monte Santo, Senhor, o pastor, os presbíteros, diáconos, todos os líderes de sociedade, Senhor, todos os irmãos congregados, os irmãos membros, ó Deus, que neste momento que estamos vivendo, ó Deus, que cada um possa buscar mais a Ti, verdadeiramente, Senhor, e que eles aproveitem cada minuto na Tua presença, Pai. Abençoa os idosos, ó Deus, os enfermos, aqueles que estão, Senhor, sem direção, sem rumo, que estão tristes. Traz a tua alegria, Pai. Nós oramos, ó Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Senhor, graças te dou nesse momento, Senhor. E venho te pedir, meu Deus, para que tu abençoe os enfermeiros que estão nessa área de pandemia, nesse momento de pandemia, Senhor, para que tu abençoe esses profissionais, Senhor, para que eles nunca desistam do seu objetivo, meu Deus. E tu, Senhor, faça com que a população de Campina Grande e do mundo todo, Senhor, tome cuidado, se previna, para que nada de mal venha acontecer à população, Senhor. Tudo que eu te peço nesse momento, em nome de Jesus. Meus irmãos, Pai Senhor, eu vou trazer um momento de oração agora. Oremos. Senhor, agradecemos nesse momento, Senhor. Obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado pela semana, Senhor. Abençoe a igreja, Senhor. Abençoe todo mundo, Senhor. Abençoe o pastor, Senhor. Abençoe a família dele, Senhor. Abençoe minha família, Senhor. Abençoe todo mundo, Senhor. Obrigado pelo alimento, pelo respirar. Obrigado por estar vivo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Deus, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Obrigada pelos livramentos que o Senhor tem nos concedido, ó Pai. Em especial, Pai, o Senhor tem nos livrado, meu Deus, desse tão grande mal que tem assolado o mundo, meu Deus. Muito obrigada. Ó Deus, eu coloco em Tuas mãos as nossas vidas, ó Pai, a vida da Tua igreja, ó Deus. Que o Senhor possa guardar cada um dos membros, ó Pai, cada família, meu Deus. Que o Senhor possa fortalecer seus espíritos, ó Pai, para que nós possamos, ó Pai, estar sempre unidos, ó Pai, em louvor e gratidão a Ti. Que o Senhor possa abençoar o pastor e a sua família, meu Deus. Que o Senhor possa fortalecer o Teu servo para que ele possa estar sempre trazendo a Tua mensagem, ó Pai, até nós. Ó Deus, que o Senhor também possa abençoar, ó Pai, os líderes, ó Pai, os presbíteros e os diáconos, os líderes de departamento, todas as pessoas que estão à frente do trabalho, ó Pai. Ó meu Deus, abençoa, meu Deus, essa volta que nós estamos tendo agora, meu Deus, em menor número, ó Pai. Que as pessoas que vão até ali, ó Pai, a Tua casa, que estão indo até a Tua casa, que o Senhor possa guardá-las desse mal, ó Pai. E que em breve, Pai, nós possamos voltar e estar todos reunidos, ó Pai, louvando e engrandecendo o Teu nome, ó Pai. Eu te agradeço, meu Deus, e eu te oro, te pedindo, ó Deus, vem trazer, ó Pai, a cura, meu Deus, para essa doença, Pai. Traz a cura, nos livra desse tão grande mal, ó Pai, para que possamos voltar unidos, ó Pai, fortalecidos, ó Pai, para louvar e engrandecer o Teu nome, ó Deus. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos caminhando para o fim. Nessa noite maravilhosa de poder estar na presença do Senhor, mesmo online. Tem sido um tempo diferente para nós, mas também, irmãos, um momento onde a gente pode estar junto, né, participando nessa noite. E eu quero dizer a você que nós precisamos, irmãos, de paciência. Que você tenha paciência, que você tenha perseverança, que você tenha labor, que você tenha fé, alegria, entusiasmo. E, irmãos, e essas coisas vão passar. E em breve a gente vai estar junto, louvando, celebrando, adorando a Deus. Então, irmãos, a nossa programação ela vai seguir normalmente, né, online. Na sexta-feira, nós temos a reunião dos nossos adolescentes online, no sábado dos jovens, terças e quintas a nossa SAF se reúne, na sexta os homens também têm o seu tempo de oração. O nosso DI se reúne com as crianças na aula da escola dominical no domingo pela manhã. Inclusive esse domingo será um dia diferente, né, porque é o dia dos pais, eles vão estar lá certamente surpreendendo os pais,
Isso é um tempo bacana também, né? Que os pais se acordem, né? Isso, né? A nossa diretora do DI aí anunciada, né? Não é anunciada, que os pais possam se acordar mais cedo, estejam lá na sala, vendo os seus filhos tendo essa participação especial no próximo domingo, não é? Ok? E, então, meus irmãos, na segunda-feira o Conselho Missionário se reúne para orar, o DI também com a oração e com o planejamento, de modo, irmãos, que a gente estamos tendo essa dinâmica que se faz necessário ainda por conta da pandemia. No domingo a gente tem o nosso encontro presencial, na manhã do nosso culto dominical, começando às 9h30, e às 18 horas o nosso culto vespertino. Então a gente está transmitindo esses cultos ao vivo, né? Eu queria estimular você a participar, a convidar outras pessoas, né? A assinar o nosso canal. É muito importante que você assine o canal da IPMS no YouTube, que ali, quando você estiver participando ao vivo, você manda uma mensagem ali no chat. Como isso é muito importante, irmãos, para a igreja, né? E que a gente possa compartilhar o link com outras pessoas, para que eles também participem conosco, sejam abençoados e recebam a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então que o Senhor nos abençoe, nos dê uma semana na presença dEle, né? Que a gente possa caminhar, estando junto, orando, intercedendo uns pelos outros e caminhando, né? E o Senhor é conosco. Que Deus nos abençoe ricamente, em nome de Jesus. Inclusive, domingo passado, no culto vespertino das 18 horas, né, eu lancei aquele desafio. Queria lembrar você aqui nessa noite. Não sei se você já mandou uma mensagem, né? A gente fez um desafio para que os irmãos da igreja pudessem mandar 5 mensagens no Zap para alguém da igreja que você nunca mais encontrou, que está sentindo a falta. Olá, irmãos, como vai? Como você tem passado? Como vai a sua família, a sua casa? Lembrar dele, que está orando, mandar um verso, um versículo. Então, irmãos, a gente desafiou a igreja esta semana e eu queria que a gente pudesse fazer isso, né? Tá bom? Então, faça essa tarefa porque é muito importante para a nossa comunhão. Muito bem, que Deus nos abençoe. Vamos orar, encerrando a nossa reunião, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Obrigado, meu Deus, por essa noite maravilhosa, pela alegria de estarmos juntos. Que o Senhor nos abençoe ricamente, abençoe a igreja, abençoe as nossas congregações do Araxá e do Zé Pinheiro, e a vida de cada irmão e amigo que pôde participar conosco nesta noite. Ó Pai, que o Senhor continue a boa obra que começou no nosso coração, que o cuidado do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Ó Pai, nos abençoa ricamente, que a igreja também exerça sua fidelidade nos seus dízimos, nas suas ofertas. Que o Senhor abençoe a igreja. Obrigado porque nada tem nos faltado, e é o Senhor que tem cuidado de cada um. Ó Pai, nos abençoe em toda esta semana. Nós oramos com o nosso coração agradecido, em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz, que o amor do Senhor, o poder e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Muito bem. Deus abençoe. Forte abraço a todos, em nome de Jesus. Amém.